como vão? Estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Direito, nosso curso de Direito Civil Constitucional. Meu nome é Fábio Vieira Figueiredo, sou professor de Direito Civil e o tema da nossa aula hoje é Direito de Família. Direito de Família sob a luz civil constitucional. Antes de iniciar a aula, gente, queria lembrar vocês aí o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br, tá? saberdireito@stf.jus.br. Mandem aí os e-mails de vocês com sugestões ou dúvidas, né? Trataremos hoje, então, direito de família, né? Ou a função social, a perspectiva civil constitucional do direito de família. Vamos tratar aí desse direito que é o mais próximo de todos nós dentro do direito civil, né? Todo mundo conhece alguma relação familiar conturbada que alguém já teve em algum momento, ou todo mundo já passou por alguma relação familiar conturbada, né? E o direito civil trata exatamente dessas situações de relações familiares conturbadas. O primeiro tema que nós vamos tratar aí dentro de direito civil é função social da família. Sem dúvida nenhuma, o livro do Código Civil que mais se alterou com a vigência desse Código de 2002, desse novo Código Civil, foi o livro de Direito de Família. O livro de Direito de Família teve uma alteração profícua em todos os seus aspectos, por força da alteração do Código Civil, em 2002. Mas de nada adianta a gente ficar falando das alterações e elencando artigos e por que mudou, por que não mudou, se a gente não entender qual foi o cerne dessa alteração. E o cerne dessa alteração foi a inserção desse moderno conceito de função social de família, ou função social da família. O que é essa função social da família? No que consiste a função social da família? Ora, consiste no livre desenvolvimento da personalidade de cada um de seus membros, sem que um esteja sujeito ao outro. Então, função social da família nada mais é do que o livre desenvolvimento da personalidade de cada um de seus membros, sem que um esteja sujeito ao outro. O professor Agostinho Alvim dizia, família é amor, e é exatamente dessa maneira que se dá. Família é amor. Onde existe amor, existe família. Onde existe sujeição, não é a família que existe. O que existe é o direito de família. Havendo sujeição, o que existe é o direito de família. Então, a questão aqui é a seguinte, gente. Será que a esposa está sujeita ao marido? O marido está sujeito à esposa? E os filhos estão sujeitos aos pais? Será que isso ocorre dessa maneira? A situação é de sujeição? Nós sabemos que o pátrio poder acabou com o Código de 2002. No Código de 2002 acabou o pátrio poder e ingressou a figura do poder familiar. E essa figura do poder familiar, isso eu quero que fique muito claro para vocês, é muito mais dever do que poder. É dever de sustento, guarda e educação. Não é poder, pura e simplesmente, é dever. Dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Isso significa o poder familiar. Vamos imaginar aqui uma família comum, de classe média, dos anos 60, dos anos 70, anos 80, dependendo dos lugares do país, até 90. O marido chega em casa à noite, tá? Família assim, o marido, a esposa e 4 filhos, tudo bem? O marido chega em casa à noite. Na hora que ele chega em casa à noite, ele está cansado, porque ele trabalhou o dia inteiro. A esposa não fez nada. Ela cuidou dos 4 filhos só, não fez absolutamente nada mais. Ela ficou em casa lá cuidando dos 4 filhos. E ele estava trabalhando. Ele chega em casa cansado. Aí no momento que ele chega em casa cansado, óbvio, ele já vai ter o terno para o dia seguinte devidamente engomado, os sapatos devidamente engraxados, o jantar está posto à mesa, e ele pode de maneira confortável jantar, e os filhos estão todos já lá no quarto, foram dormir porque o papai está nervoso, chegou em casa, precisa ser poupado, porque ele trabalha, a mamãe não faz nada, a mamãe só cuida dos 4 filhos, o papai trabalha. Aí começam a conversar durante o jantar, ela quer saber como foi o dia dele. Ela começa a perguntar, como foi seu dia? Meu dia foi mais ou menos. Não, mas me conta isso e aquilo outro. E ele fala, olha, para que eu estou cansado, eu não quero falar disso. Agora eu não quero conversar disso. E ela insiste, ele fala, não, chega, eu estou cansado, já falei, eu estou com dor de cabeça. Ela insiste até que ele dá uma de costa de mão no crânio da fulana e estampa no azulejo da cozinha. Tá tudo certo. Lembra lá,
O homem é o senhor da sociedade conjugal, detentor máximo do pátrio poder. É o chefe, é assim que constava no Código Civil de 1917, ou de 16, como preferirem. Né? Então, enfim, homens e mulheres, com a vigência da Constituição de 88, a gente já falou disso numa aula anterior nossa, desse mesmo curso. Homens e mulheres, na vigência da Constituição de 88, marido e mulher, eu estou falando, são iguais. Ora, a lei fala, homens e mulheres são iguais perante a lei. Não é? A Constituição diz isso. Aí tinha o Código Civil de 17 que dizia, o homem é o senhor da sociedade conjugal, detentor máximo do pátrio poder. Gente, hoje em dia, se uma das senhoras aqui casadas chegar em casa hoje e falar assim, eu fui lá hoje assistir o programa, o Saber Direito. Estava o professor Fábio, nossa, mas que chato, não aguentava mais ouvir ele falando de direito de família. E o marido da senhora fizer assim, chega. Isso é causa de pedir próxima para uma ação de separação judicial litigiosa com pleito indenizatório. Com ruptura do dever de mútua assistência do artigo 1566, inciso 3 do Código Civil. Então percebam como a situação se altera. Esse dever de mútua assistência, esse desenvolvimento da personalidade, essa ausência de sujeição, alterou o panorama familiar, alterou o panorama do direito civil. Até bem pouco tempo atrás, se a gente imaginasse uma situação de disputa de guarda, certamente vai ficar com a esposa. Será que vai ficar com a esposa hoje? Vai ficar com aquele que comprovar as melhores condições socioeconômico-afetivas. É assim que diz a lei. Não vai ficar com a esposa, óbvio. Mas o bebê está amamentando, óbvio que vai ficar com a mulher. Né? Mas a gente está falando de uma disputa entre marido e mulher, da guarda de um filho. Essas situações todas se alteraram. E nós passamos a analisar a isonomia substancial dessa situação. Então, é a partir desta tônica, desta moderna tônica do direito de família, que deve ser analisada a relação familiar. Sob pena da gente incorrer em graves problemas que vão passar aí próximo da agressão à legislação, mas muito mais do que isso, muito mais perto da agressão à ordem pública instalada. E esse é o grave risco. Então eu queria falar com vocês sobre dois temas dentro do direito de família, essencialmente. Quais sejam? Casamento e extinção do casamento. Então, casamento como negócio jurídico e a extinção do casamento. Nós dissemos, na nossa primeira aula, tratamos na nossa primeira aula desse curso, sobre defeitos do negócio jurídico. Na segunda aula tratamos de defeitos do negócio jurídico. E falamos da inexistência, da nulidade, da anulabilidade e da ineficácia do negócio jurídico. Casamento, gente, nada mais é do que um contrato. O casamento é um negócio jurídico. E sendo um negócio jurídico, por óbvio que ele pode padecer dos mesmos defeitos do negócio jurídico em geral. Um casamento pode ser, portanto, inexistente, um casamento pode ser nulo, um casamento pode ser anulável, um casamento pode ser até mesmo ineficaz. Mas aí nós vamos substituir essa ineficácia por irregularidade. Então, da mesma maneira como a gente analisou lá, a inexistência, a nulidade, a anulabilidade e a ineficácia do negócio jurídico em gênero, nós vamos analisar agora inexistência, nulidade, anulabilidade e irregularidade do casamento. Tá claro? Então, inexistência. Primeiro, em que situações o casamento é inexistente? Ora, vamos lembrar dos elementos essenciais de existência do negócio jurídico? Vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial. Estes são os elementos essenciais de existência em gênero do negócio jurídico. E para o casamento? A vontade humana não pode faltar nunca, gente. Então tem de ter vontade humana. Se não teve vontade, o casamento é inexistente. No entanto, os outros dois elementos são distintos. Então, para que um casamento exista, é necessária a vontade humana, é necessário que haja formalidades intrínsecas legais. Então, as formalidades legais que em existência, se não houver uma formalidade intrínseca legal, o casamento é inexistente, se faltar a formalidade intrínseca legal. E a diferença de sexos. Não é? O João pode casar com o José? Infelizmente ainda não pode. Não adianta o João querer casar com o José porque ele não vai poder. Isso é um requisito essencial de existência, gente, previsto na Constituição. Ainda adianta, por mais que se queira falar, relação homossexual, constitui família, união estável.
É impossível isto hoje no Brasil por impedimento constitucional expresso. A diferença de sexos é um elemento essencial de existência do casamento. Então precisa de uma reforma constitucional para acontecer isso. Por mais que se queira forçar nesse sentido, hoje, da maneira como se encontra o nosso texto constitucional, é impossível tratar de uma situação dessa. Então a diferença de sexos é um elemento essencial de existência do casamento. Pois bem, então o casamento pode ser inexistente? Pode ser inexistente. Se não houver vontade humana, se faltar uma formalidade intrínseca legal, ou se faltar a diferença de sexos. O casamento pode ser nulo. Há a possibilidade de nulidade do casamento? Então vamos lembrar aí que nós tratamos da situação de nulidade do negócio jurídico em geral. Tratamos do artigo 166, tratamos do artigo 167, tudo isso na nossa segunda aula. E lá quando tratávamos do artigo 166, do artigo 167, eu pedi aos senhores todos, a vocês aí de casa, que fossem lá do 166 até o 1521 e do 1521 até o 1548, para ver as situações de nulidade do casamento. Então todo mundo foi lá, acompanhou 1521, 1548 e 166. Por quê? Porque o artigo 1667 do Código Civil, artigo 166, inciso 7 do Código Civil, diz que é nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo. Então, se a lei proíbe a prática de um ato e não comina a sanção, a situação é de nulidade. Vamos ver o que faz lá o artigo 1521 do Código Civil? O artigo 1521 do Código Civil tem o seguinte caput: não podem casar. Ora, ele está proibindo a prática de um ato. Ele não comina a sanção. Então, todas essas situações aqui do artigo 1521 do Código Civil são situações de nulidade do casamento. Então vamos analisar cada uma delas aí. Primeira situação do 1521. Não podem casar os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Ora, gente, seja minha filha sanguínea, seja minha filha adotiva, é óbvio que eu não posso me casar com ela. Se eu me caso com a minha filha, este casamento é o quê? Nulo de pleno direito. Porque há um impedimento previsto aí no artigo 1521 do Código Civil. Tudo bem? Aí no inciso 2, trata os afins em linha reta. Quem é parente afim em linha reta, hein? Quem é afim em linha reta, gente? Afim em linha reta é a sogra, o sogro, o enteado, a enteado, o padrasto, a madrasta. Estes todos são parentes afins em linha reta. E perceba que esse parentesco por afinidade em linha reta impede o casamento. Então, isso é muito importante. Este parentesco para fins de impedimentos matrimoniais, ele jamais se extingue. Então, ainda que a minha esposa venha a falecer, eu jamais vou poder me casar com aquela que foi minha sogra. Então, percebam, o parentesco por afinidade na linha reta jamais se extingue para fins de impedimentos matrimoniais. Tá legal, gente? Olha lá como é que diz o inciso 3 do artigo 1521. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Óbvio, se eu adotar um rapaz para ser meu filho, que já foi casado, isso pode acontecer, ele já foi casado, eu posso algum dia me casar com aquela que já foi esposa dele? Claro que não. O adotante não pode se casar com a pessoa que já foi cônjuge do adotado. Assim como ele não pode se casar com aquela que já foi minha cônjuge. Porque aquela que já foi a minha cônjuge é madrasta dele. Ou foi madrasta dele um dia, se esse parentesco jamais se extingue. E aquela que já foi cônjuge dele, já foi minha nora. Então já há parentesco por afinidade na linha reta. Então é impossível esse casamento. O inciso 4 fala: os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Olha. Irmãos unilaterais ou bilaterais. Irmão unilateral é aquele que é irmão só por parte de pai ou só por parte de mãe. Óbvio, não podem se casar. Com muito mais razão, não podem se casar os irmãos bilaterais. E aqui tem aquela figura do parentesco na linha colateral em 3º grau, até o 3º grau, inclusive. Vamos analisar aqui, ó. Eu e minha mãe, qual é que é o parentesco? Há descendência direta? Se há uma descendência direta, se eu subir só um grau, o parentesco é em 1º grau em linha reta. Mas eu quero descobrir qual é que é o parentesco que eu tenho com a minha tia, com a irmã da minha mãe. Ora, eu tenho de subir no ascendente comum.
Quem é o ascendente comum entre o Fábio e a tia dele? O ascendente comum é minha mãe? Minha mãe também é ascendente da minha tia? Claro que não. O ascendente comum é meu avô, não é? Então eu vou subir lá no parentesco da minha mãe, primeiro grau em linha reta. Vou subir no meu avô, porque é o parente comum entre o Fábio e a tia dele, não é isso? Então eu vou subir lá no avô, segundo grau em linha reta. Aí sim eu desço do avô para a tia, que é a filha dele. Terceiro grau em linha reta. Tudo bem? O filho da minha tia é o que, meu? Primo, né? Em quarto grau. Não existe primo-irmão, primo de primeiro grau, isso não existe. Todo primo é parente em linha colateral em quarto grau. E o filho do seu primo? Ah, é meu priminho. Não, não é priminho, ele não é nada seu. O filho do seu primo não é nada seu. Depois do quarto grau não há parentesco, não precisa chamar para o casamento, para o batizado, para o divórcio, para nada. Depois do quarto grau não há parentesco, tá claro, gente? Então, sua tia é sua parente em terceiro grau na linha colateral. O filho dela, que é seu primo, é parente em quarto grau na linha colateral. E o filho do seu primo é o que seu? Nada. Nada. O parentesco na linha colateral só vai até o quarto grau. Então vamos ver de novo aqui como é que diz o código. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Então, o que é que o código está dizendo? Que os irmãos unilaterais ou bilaterais não podem se casar e os demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Então, não pode se casar com a tia, porque é terceiro grau na linha colateral. E com o primo? História da mãe. Ah, ele é seu primo, ela é sua prima, não pode. Lógico que pode casar. Não há qualquer impedimento legal para esse casamento. Tá claro? O impedimento existe entre tios e sobrinhos. Tá claro? Agora, decreto 3.240. Se houver um exame para aferição da incompatibilidade genética e restar pouca probabilidade de defeito na prole, pode haver o casamento com um parente de terceiro grau na linha colateral. Tá claro? Mas precisa haver um exame para aferição de compatibilidade genética e esse exame, assinado por 2 geneticistas, deve denotar a pouca probabilidade de defeito na prole. Se este exame ocorrer, efetivamente, pode haver o casamento de colaterais até o terceiro grau. Não é segundo grau de maneira alguma, porque segundo grau são irmãos. Parentes colaterais de segundo grau são irmãos. O adotado com o filho do adotante. O que o adotado é do filho do adotante? Ora, o adotado teve um adotante, não é isso? Então, se alguém foi adotado, alguém o adotou. Este que o adotou é o adotante. E o adotante tem um filho. O adotado é o que do filho do adotante? Eles são irmãos. Então, é óbvio que eles não podem se casar. Mas, professor, então por que isso está aqui? Gente, a Constituição veio igualar efetivamente essa situação. Este Código Civil que saiu em 2002 é de 1973. Então, é óbvio que havia necessidade do legislador afirmar essa situação. Hoje ela nos parece óbvia, mas na época, em 1973, é óbvio que ela não era óbvia. Enfim, havia necessidade naquela época de afirmar essa situação de maneira categórica. As pessoas casadas, tem gente que não sabe, mas quem é casado, para casar de novo tem de extinguir o casamento. Então as pessoas casadas, ou ocorre o falecimento de um dos cônjuges, ou divórcio. Senão não pode casar. Para casar de novo, não pode estar casado. Então, isso não é nulidade do casamento. E, por fim, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Mata o meu marido e casa comigo. Óbvio, né? Não vai poder casar. Quando a fulana vira para o sujeito e faz uma proposta dessa do tipo, mata meu marido e casa comigo, óbvio que não vai poder casar. Ou vice-versa, enfim. Não pode casar. Esse casamento, ainda que não tenha havido o homicídio efetivamente, se foi a tentativa, o crime doloso contra a vida, enfim, ainda assim não vai poder casar. Se casar, o casamento é nulo de pleno direito. A situação é de nulidade do casamento. Além da nulidade do casamento, nós temos também a possibilidade de anulabilidade do casamento, prevista nos artigos 1550 e seguintes do Código Civil. Gostaria de asseverar aí, quanto à anulabilidade do casamento, 2 pontos. O casamento pode ser anulável, pode haver essa situação de anulabilidade, mas 2 pontos devem ser asseverados quanto a essa situação. Primeira coisa,
Idade núbio é de 16 anos para cima, né? Então, 16 anos, o homem ou a mulher pode se casar a partir dos 16 anos. Só que o casamento entre 16 e 18 anos é o casamento de um relativamente incapaz. Se o sujeito é relativamente incapaz, ele precisa de assistência para o casamento, tá claro? Ele precisa ser assistido para o casamento porque ele é relativamente incapaz. Então, entre 16 e 18 anos, eu posso me casar? Posso. Mas, então, a idade núbio inicia a partir dos 16 anos. No entanto, se eu consigo me casar sem esta autorização, entre 16 e 18 anos, o meu casamento será anulável, porque eu sou relativamente incapaz e tive lá um ato que gera anulabilidade do negócio jurídico casamento. Tá claro? Neste caso específico, né, não se anula por motivo de idade o casamento do qual resultou gravidez. Então, se casou com menos de 18 anos, não teve outorga em poder familiar, mas resultou gravidez deste casamento, é impossível haver a anulação. Não se anula por motivo de idade o casamento do qual resultou gravidez. A situação aí é funcionalizada, óbvio, né? A questão de função social. Está casando, a mulher está grávida, como é que eu vou anular o casamento se já houve a concepção, e provavelmente haverá a prole resultante desse casamento, como é que eu vou anular o casamento? Não pode se anular. Então não se anula por motivo de idade o casamento do qual resultou gravidez. Outra situação que eu gostaria de asseverar sobre a anulabilidade do casamento é a questão do erro intuito persona, né? Erro sobre a pessoa, sobre características essenciais da pessoa. Essa possibilidade de erro se dá nos contratos personalíssimos, nas relações jurídicas personalíssimas. Se dá no casamento, né? O sujeito não sabia que a fulana era dependente de drogas. A fulana não sabia que o sujeito era alcoólatra antes do casamento. Ou não sabia que o sujeito era bissexual. Né? Então, a questão aí é que enseja a anulabilidade do casamento. Se a outra pessoa, é óbvio, incorreu no erro. Né? Se a outra pessoa tinha falsa cognição dessa situação. Porque é óbvio, né? Se outra pessoa sabe da situação, sabe que o sujeito é alcoólatra, sabe que o sujeito é dependente de drogas, sabe que o sujeito é bissexual ou até homossexual, enfim, e se casa com essa pessoa, se sabe, não pode alegar o erro. Né? Não houve falsa cognição. Tende a haver falsa cognição, efetivamente. Né? E não é a situação em que a pessoa foi enganada pela outra, porque isso é dolo. A situação é de falsa cognição. Tá claro, gente? Pois bem, então o casamento pode ser inexistente, pode ser nulo, pode ser anulável, e esse agora é importantíssimo, o casamento pode ser irregular, pura e simplesmente irregular. Então, olha, enquanto o artigo 1521 diz, não podem casar, o artigo 1523 vem e diz, não devem casar. Também está proibindo? Também está proibindo. Um fala não podem, o outro fala não devem. Em que pese ele também esteja proibindo, o 1523 tem uma sanção. Vamos analisar? Peguem aí, gente. Peguem aí o código no artigo 1523. Olha como é que diz o artigo 1523. Não devem casar. Pega o código aí em casa, ó. Não devem casar. São causas suspensivas do casamento, é o que diz o 1523. Agora, pega aí esse Código Civil, que está aí no artigo 1523, e vai lá no 1641. Vai lá no 1641. Aí segura o 1523 e o 1641. Para a gente achar efetivamente essa situação de sanção. Olha o 1641, como é que ele diz? É obrigatório o regime da separação de bens para os que se casarem com inobservância das, olha o inciso 1, causas suspensivas do casamento. Então, o 1523 do Código Civil fala das causas suspensivas. O 1641 fala qual é a sanção. Olha, se você se casar com inobservância dessas causas suspensivas, a sanção será regime de separação obrigatória de bens. Obrigatoriamente você vai ter de se casar pelo regime de separação de bens. É essa a sanção existente nesse caso. Então não dá para se falar em nulidade. Por isso é que a gente fala em irregularidade e não nulidade. Tá claro, gente? Então vamos lá. 1523.
não devem casar. Primeiro caso, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Por que o viúvo ou a viúva, enquanto não fizer a partilha de bens aos herdeiros, não deve se casar? É óbvia a situação. Eu estou viúvo. E aí eu tenho 2 ou 3 filhos. Eu tenho de fazer o quê? Dar a partilha de bens do falecimento da minha esposa aos meus filhos. Isso é de direito dos meus filhos. É o artigo 1829, é a ordem de vocação hereditária. Né? Mas eu não faço a partilha de bens, e me caso novamente. Ora, essa pessoa com a qual eu me casei novamente, agora é minha herdeira. E no caso do meu falecimento, o que vai acontecer? Ela vai dividir aquele patrimônio que era da minha esposa e que era dos meus filhos com os meus filhos. Só que ela jamais teve direito a esse patrimônio. E jamais poderia ter tido direito a esse patrimônio. Por isso é que eu até posso me... E do casamento será a separação de bens, com base no artigo 1641 do Código Civil. Então será a separação de bens, para evitar esta turbação patrimonial no casamento, a chamada turbatio patrimonialis. O artigo 1523, inciso 2, fala: a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Ora, situação também óbvia. Por que até 10 meses depois? Até 10 meses depois porque essa mulher pode estar grávida. E se ela estiver grávida, vai haver uma turbatio sanguinis, uma turbação de sangue. Enviuvou, ou seu casamento foi anulado, e ela se casa novamente, ela pode estar grávida de 2 meses, pode estar grávida de 20 dias, e estar se casando com a pessoa, e aí eu vou depois presumir que esse filho é desse segundo marido, quando na realidade poderia ser do falecido, no caso da viuvez, ou do marido do casamento que foi anulado. Então, para não haver esse tipo de turbação sanguínea, que vai gerar, sem dúvida, uma turbação patrimonial, é que ela pode se casar, mas nesta condição, ela se casa em regime de separação de bens obrigatoriamente com base no artigo 1641 do Código Civil. Além desse caso de irregularidade, o inciso 3 do 1523 também trata de irregularidade. O divorciado enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha de bens do casal. Olha, o divórcio é uma causa extintiva do matrimônio, assim como a morte. Então, até aí o Código de 2002, se houvesse um divórcio, necessariamente este divórcio tinha de contemplar a partilha de bens do casal, com base no artigo 31 da Lei 6.515 de 77, que é a lei do 31. Até 2002, até o ano de 2002, se o sujeito se divorciava, ele tinha de disciplinar a partilha de bens. A partir de 2002, veio o Código Civil no artigo 1575, combinado com 1581, e diz o seguinte: olha, precisa haver partilha de bens na separação judicial. No divórcio não há necessidade de haver partilha de bens. Então o que ocorre? Se o divórcio for uma conversão de separação judicial em divórcio, óbvio, já teve a partilha de bens na separação e depois, na hora do divórcio, os bens já estão partilhados. Agora, se o divórcio for direto, se a situação for de divórcio direto, aquele em que se tem a separação de fato por 2 anos e divorcia-se diretamente, pode ser que haja divórcio sem partilha de bens. Então, olha o que diz aqui o 1523, inciso 3, que nós estamos tratando: o divorciado enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha de bens do casal. Ou seja, se o sujeito se divorciou, mas ainda não deu a partilha de bens e não foi homologada essa partilha de bens, ele pode se casar de novo? Pode. Mas este casamento obrigatoriamente ocorrerá em regime de separação de bens. Tá claro? Não só esse caso, um caso mais, o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Situação muito simples. Imaginem vocês que eu tenho lá uma filha e eu sou curador de bens dos bens do José. O José é abastado.
tem muito dinheiro, tem muito patrimônio. Eu e minha filha não temos nada. Minha filha resolve se apaixonar pelo José. Que conveniente, não é verdade? Ela se apaixona pelo José. Quem é que decide o regime de bens em que eles casam? Eu. Olha a fraude. Óbvio, minha filha vai se casar com José em regime de comunhão universal de bens. Tudo que é dele agora é dela. Para evitar essa situação, é que o código diz, enquanto eu tiver poder sobre o patrimônio do José, a minha filha pode se casar com ele, né? Se não for José, for Maria, eu mesmo posso me casar com ela. No entanto, em regime de separação obrigatória de bens. Essa separação obrigatória visa única e exclusivamente evitar a fraude que pode ser cometida. Então percebam, em qualquer um desses casos do artigo 1523, qualquer um destes situação de causa suspensiva, imediatamente se afasta o efeito da separação obrigatória. Então, no caso da mulher, até 10 meses depois de ter sido nulificado o seu casamento ou da sua viuvez, ela simplesmente prova que não está grávida. Como? Faz um exame de gravidez ou prova um aborto recente. Né? Situação que vai afastar essa sanção. No caso da viúva, ela comprova que não tem patrimônios a distribuir, enfim, não há partilha de patrimônio a se fazer, porque simplesmente não tem patrimônio. Né? No caso do tutor ou curador, só efetivamente saldando as respectivas contas e se livrando da tutela ou curatela. Senão, jamais vai sair dessa situação de causa suspensiva do casamento. Então percebam, o casamento pode ser inexistente, nulo com base no 1521, anulável com base no 1550 e seguintes, ou irregular com base no 1523 do Código Civil. Tá claro? E estas são as possibilidades de defeitos do casamento, desse negócio jurídico, casamento. Agora, quais são as causas ativas do matrimônio? É a separação. Causa extintiva do matrimônio, nós temos duas causas extintivas do matrimônio. O matrimônio pode se extinguir por o divórcio e a morte. A separação é uma causa terminativa. Tá claro? Então, óbvio, a morte extingue o matrimônio e o divórcio também. Vamos tratar primeiro da separação. A separação pode ser uma separação de fato, uma separação judicial ou uma separação notarial. A separação de fato, como o próprio nome diz, é aquela que só ocorre de fato. Então José e a Maria são casados, o José e a Maria se separam de fato. José vai morar em outra casa. Isso é uma separação de fato. A separação judicial é aquela que ocorre em juízo. Eu entro em juízo para pedir a separação. E a separação notarial é aquela que ocorre via cartório. Óbvio que para ocorrer uma separação via cartório, uma separação notarial, eu não posso ter menores envolvidos, nem disputa sobre bens ou sobre guarda, porque aí a situação é inadmissível para o cartório, eu vou ter de ouvir o Ministério Público, no mais das vezes, então vai ter de ser a separação judicial mesmo. Então, separação de fato é aquela que simplesmente de fato as pessoas se separam e uma vai morar em outra casa, ou as duas vão morar em outra casa, enfim, mas não juntas. E a separação judicial é aquela que se vai a juízo. Indo a juízo, eu posso ter duas situações de separação judicial, a consensual e a litigiosa. Primeiro, a consensual, muito simples. Qual é que é o requisito da separação judicial consensual? O único requisito da separação judicial consensual é que os cônjuges estejam casados há mais de um ano. Antes de um ano de casamento, se eu quiser me separar de maneira consensual, sabe o que vai acontecer? O juiz vai falar assim, olha, o senhor para de deixar a toalha molhada em cima da cama, a senhora para de deixar o sapato com o salto virado para cima porque ele está espetando o pé e vão os dois para casa. Porque isso é estágio probatório. Durante esse um ano, eles não podem se separar de maneira consensual. Não judicialmente. Pode se separar de fato, mas não judicialmente. Tá claro? Mas essa separação judicial pode ser ainda litigiosa. Em quais situações essa separação judicial pode ser? Por ruptura de deveres conjugais, ou até por grave doença mental de um dos cônjuges, tida como de cura improvável após 2 anos. Além dessa situação, é claro, o abandono voluntário do lar conjugal por mais de um ano contínuo. Agora, essa situação de ruptura de deveres. O artigo 1566, 1566, fala quais são os deveres dos cônjuges. Deveres do casamento.
1566 diz lá então, são deveres de ambos os cônjuges, a fidelidade recíproca, a vida em comum no domicílio conjugal, a mútua assistência, o respeito e consideração mútuos e o sustento, guarda e educação dos filhos. São deveres de ambos os cônjuges mesmo, né? E pode ocasionar uma separação judicial litigiosa a ruptura de algum desses deveres. Mas eu quero entender aqui com vocês uma situação. Olha lá. São deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, e respeito e consideração mútuos. Esses são os deveres de ambos os cônjuges. Doutor de justiça, da vara de família, e descobriu que o João, vizinho dele, está traindo a Dona Maria com a Mariazinha do andar de baixo. Ele vai lá e promove uma ação de separação judicial? Claro que não. A ação de separação judicial é personalíssima, é privada. Só quem pode mover? Aquela certa e determinada pessoa. Então, gente, não é ciente para a separação judicial a ruptura de dever. Não é a simples ruptura de dever que gera a possibilidade da separação judicial. Além da ruptura de dever, tem de ocorrer o quê? A impossibilidade da comunhão de vida. A impossibilidade da vida em comum. Então, o artigo 1566 do Código Civil, que trata dos deveres do casamento, tem de ser analisado sempre em conjunto com o artigo 1573 do Código Civil. O artigo 1573 trata das causas de impossibilidade de vida em comum, ou insuportabilidade da vida em comum. Vamos olhar lá o artigo 1573 do Código Civil. Como é que ele diz? Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Primeiro motivo que nós temos lá a causar a impossibilidade da comunhão de vida, o adultério. Então, estamos falando aí de infidelidade, o dever é a ruptura do dever de fidelidade, adultério. Então imagina lá que o fulano, todo dia na hora que ele chega em casa, ele chega do trabalho e ele vai lá pro computador dele. Ele fica lá no MSN, Orkut, ICQ, sei lá os nomes que essas coisas têm. E ele começa lá no VC que é TC aqui em VC? E VC, onde não era VC? Que VC que é TC que VC? Que VC TC que... E fica lá. Um tempão, 3, 4 horas lá no VC que é TC com VC. Até o dia que a esposa pega a amante virtual dele. Um monte de pornografia escrita. E ela imprime tudo e fica possessa. E tem lá todos os dados, todas as provas da infidelidade do marido. Então percebam, vamos tomar cuidado aqui. É óbvio que isso é uma conduta que fere o respeito e a consideração mútuos que deve haver na relação conjugal. Óbvio. Agora, minha pergunta é, será que isso é ruptura do dever de fidelidade? Mais do que isso, será que sendo ruptura do dever de fidelidade, isso gera impossibilidade da vida em comum por adultério? Então, tem um neologismo aí que criaram, que é o tal do adultério virtual. Tal do adultério virtual. Gente, adultério é cópula vagínica. Outra coisa não é adultério. Tá claro? Não tem como fazer isso com o computador, então não é adultério. Agora, isso rompe dever? Claro que rompe. Rompe o dever de mútua assistência, pode romper o de mútua assistência. Rompe com certeza respeito e consideração mútuos. Mas acima de tudo, o que é que tem de se ter em mente? A correta capitulação dessa situação. É uma situação que vai gerar separação judicial litigiosa, sim. Gera do dever de fidelidade e adultério como impossibilidade de vida em comum. Então, adultério é uma situação muito específica. E só naquela situação tem-se o adultério para ser capitulado. Tá claro? Se a esposa pega o marido com outro homem em atos de profícua lascívia, será que nós temos situação de adultério? Situação de adultério? Adultério essa situação? Claro que não é uma situação de adultério, porque é impossível haver cópula vagínica entre dois homens.
Então é óbvio que não é situação de adultério. Agora, é uma situação que rompe o dever de respeito e consideração mútuos? Claro que é. Então a questão é a capitulação dessas situações. É óbvio que isso rompe o dever do casamento, isso abala a estabilidade conjugal, isso pode tornar a vida em comum, a vida conjugal impossível, insuportável. E aí depende, é claro, da vida privada de cada um. Como eu disse, a ação de separação, ela é personalíssima, ela é privada. Eu não posso, porque eu sei que o fulano rompeu o dever do casamento, mover a ação de separação judicial dele. Isso não existe, tá claro? Mas o que tem de se ter em mente é a correta capitulação. Então o adultério é uma situação bastante específica, que pode gerar impossibilidade de vida em comum. Tentativa de morte. Acho que nem precisa explicar muito. Deve ser difícil conviver com alguém que tentou te matar. Deve ser um negócio meio complexo. A pessoa tenta te matar e você quer conviver com ela. Deve ser um pouco difícil isso. Depois, o inciso 3 aqui do artigo 1573 fala da sevícia ou injúria grave. Sevícia são os maus tratos. O sujeito fala lá na música que um tapinha não dói, mas pode gerar separação judicial litigiosa, inclusive com pleito indenizatório. A sevícia ou injúria grave pode ser injúria real, aquela situação absurda em que um cônjuge cospe na cara do outro. Isso é uma situação de injúria real. É uma situação que gera a possibilidade de separação judicial litigiosa. Tá claro? Assim como a situação de sevícia, que são maus tratos também. Abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo. Gente, abandono voluntário do lar conjugal não é assim, vou para a casa de praia, vou para a casa do meu irmão, vou para a casa do meu amigo. Abandono voluntário do lar conjugal é assim, vou comprar cigarro. Nunca mais apareceu. Abandono voluntário do lar conjugal significa não se saber do paradeiro da pessoa. E isso tem de ocorrer por mais de um ano contínuo. Então, o abandono voluntário do lar conjugal não é você saber onde a pessoa está, mas a pessoa não está em casa. A pessoa sumiu. A pessoa sumindo, ocorreu abandono voluntário do lar conjugal. Tá claro? Além dessa situação de abandono voluntário do lar conjugal, a condenação por crime infamante. Crimes infamantes são aqueles que geram aquela repercussão, que ataca a moral, ataca os bons costumes, estupro, tráfico de drogas, infanticídio, parricídio, são situações graves de crime infamante. A conduta desonrosa. Imagina só que a esposa, ela sai à noite e encontra com o marido, a biba montada, sabe? Todo drag queenizado. A esposa encontra o marido assim. Gente, situação é de conduta desonrosa, assim como é o fato do marido, diversas vezes, cair bêbado na rua. É uma situação de conduta desonrosa. E essa situação de conduta desonrosa pode gerar a impossibilidade ou insuportabilidade da vida em comum. E por fim, aquela situação do eu não te amo mais. Então o sujeito, um determinado dia, resolveu acordar de manhã. Claro que para fazer isso vai ter de tirar o abajur do criado mudo do lado. Mas resolveu acordar de manhã, virar para a esposa e falar assim, olha, eu não te amo mais, eu não quero mais. No Código de 16 era um problema isso, porque eles iam ficar juntos até que houvesse lá uma agressão física para ver a medida cautelar de separação de corpos. Olha só como é fácil aqui, parágrafo único do 1573, traz uma cláusula geral. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade de vida em comum. A impossibilidade da vida em comum pode ficar evidente por incompatibilidade de gênios. Olha, eu não suporto mais ela, ou a esposa, eu não suporto mais ele, eu não quero mais ficar com ele. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Ocorrendo uma situação dessa, tem-se a possibilidade de se arguir a separação judicial litigiosa por impossibilidade da comunhão de vida. Além dessa separação judicial, pode-se dar a extinção pela morte ou pelo divórcio. O divórcio pode se dar de duas maneiras, gente. Facinho. Divórcio pode ser direto ou conversão. O divórcio será direto quando houver a separação de fato por mais de 2 anos. E aí eu simplesmente peço o divórcio diretamente. Pode ser sem partilha de bens, e a partilha de bens será feita posteriormente. Ou pode ser um divórcio-conversão. O divórcio-conversão se dá 1 ano depois do trânsito em julgado
da sentença de separação judicial ou da decisão da separação de corpos, da cautelar de separação de corpos. Um ano depois, tem-se a possibilidade de conversão dessa separação em divórcio. Pois bem, tratamos então aí da situação no direito de família, da função social da família, dos defeitos do casamento como negócio jurídico, e das possibilidades das causas terminativas e extintivas do matrimônio. Esse era o recado que a gente queria dar aqui sobre direito constitucional também, do direito civil constitucional. Nós ficamos muito agradecidos a todos vocês que nos honraram aí com a audiência durante todas essas aulas, ao pessoal que esteve aqui presente conosco, ajudando, contribuindo muito para que essas aulas fossem efetivamente produtivas, que é saberdireito@stf.jus.br, tá ok? Então, um fortíssimo abraço a todos os senhores, agradeço muito e até a próxima. Até logo.